Pessoal, vamos começar a nossa live sobre deficiência intelectual e autismo com o Dr. Paulo Liberalesso. Não vou parar para ficar fazendo a apresentação dele, porque enfim, né, a grande parte do público tá até aqui por ele. Então, eu vou deixar aqui o site dele, para que quem queira saber mais sobre detalhes, tá bem aqui. A questão é que assim, o Dr. Paulo Liberalesso, ele tem um currículo extenso. Para quem conhece ele tem um currículo que não tem por que eu ficar aqui descrevendo. Nossa, eu esqueci de pegar o meu fone. Meu fone, que eu acho que o áudio não vai estar legal para vocês. Eu acho que eu esqueci meu fone em algum canto. Gente, rapidinho. Uma gafe aqui, esqueci meu fone. Não esqueci. Coloquei ele em algum canto que eu não tô vendo. Comecei a live bem. Não tô achando o meu fone que eu acabei de pegar. Engraçado. Eu acho que o áudio não deve estar bom pra vocês e vai ficar meio ruim. O áudio tá bom? Então eu vou... Rapidinho, gente. Deixa eu só pegar o fone enquanto o Dr. Paulo entra. Deixa eu pegar aqui. Aceitar. Doutor, não sei onde. Engraçado, eu tava na correria aqui. Oi, Dani. Não, meu áudio tá bom pra ti? Porque eu não sei o que eu fiz com Tá, o meu fone de ouvido. tá normal pra mim, Dani. Tá, acho que tá bom assim. Tá bom? Tá Ah, bom. tá. Não tá, Gente, tá excelente, super audível, tá tranquilo. que gafe! O meu tá bom? Tá perfeito, tá perfeito. Eu tô preocupada com o eco. Não, mas tá legal. Tá, acho que dá pra Tá? tocar sim, tá legal. Se você quiser também ir pegar o fone, sem problema. O que você ficar mais confortável. Não, eu vou procurar. Eu tô agoniada com isso. Eu tô agoniada porque eu não esqueço, eu não perco as coisas e não. Isso não acontece comigo. Ah, eu disse, tinha separado o fone com outro celular. Ah, não, eu fico brava com essas coisas. Desculpa, Quero ver. desculpa, gente, desculpa. Agora acho que tá Então, melhor, agora tá tá perfeito. bem Tá melhor, né? perfeito. Então, que eu tava falando com o pessoal, que grande parte do pessoal tá aqui, tá para te ouvir. Então, a gente pula a parte do currículo. Quem quer saber seu currículo, entra no seu site, que eu coloquei bem aqui. O que Legal. importa mesmo é tudo que você produz. Então, podemos Dani, começar? deixa eu falar uma Sim. coisa para o pessoal antes da gente começar, porque é uma coisa muito breve. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que é até estranha para uma live, mas eu acho que vai valer a pena. Quem tiver realmente interesse estrito em deficiência intelectual e puder pegar uma caneta e um papel, eu acho que vai ser legal, pessoal. Sabe por quê? Porque tudo que nós vamos falar hoje aqui é baseado no DSM-5, né? Que é o norteador do diagnóstico da deficiência intelectual com ou sem comorbidade, não importa se é com ou sem autismo. Só que as pessoas às vezes têm a falsa impressão de que deficiência intelectual é uma coisa muito tranquila, né? Quer dizer assim, não aprende, escolar, sei lá, tal, deficiência intelectual. Deficiência intelectual é uma síndrome, um transtorno extremamente complexo e o diagnóstico, ele também é muito complexo e ele depende de muitos termos que provavelmente hoje vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir na vida, como por exemplo função executiva, função adaptativa, tal. Então, eu vou pedir para Dani um pouco de paciência, porque eu vou tentar explicar, gente, com muito detalhe. Mas por quê? Porque eu quero que verdadeiramente vocês saiam daqui entendendo isso. E é um transtorno complexo. Então, tem alguns. Claro, a live vai ficar gravada, vocês vão ter oportunidade de rever isso. Mas eu acho que se puder pegar um papel e um lápis, uma caneta para fazer algumas anotações, eu acho que vai ficar ainda mais produtivo o nosso encontro hoje. Ok. Então, vamos lá para as perguntas, né? Vamos começar com a questão do transtorno de neurodesenvolvimento. O que vem a ser um transtorno de neurodesenvolvimento?
Tá. Então, por que dessa pergunta, né? Porque a deficiência intelectual é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, para que a gente compreenda a deficiência intelectual, a gente tem que entender a origem dela. Quando a gente usa o termo transtorno de neurodesenvolvimento, a gente está se referindo a um transtorno neurológico que é caracterizado por interferir na aquisição, na retenção e na utilização, na aplicação de algumas funções cognitivas. Quem tem filho com deficiência intelectual, pessoal, vai fazendo o link do que eu vou falando com a criança, que vocês vão perceber como fica fácil você entender o transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento é um transtorno neurológico que provoca dificuldade na aquisição, na retenção e na aplicação de algumas habilidades cognitivas. E ele tem que acontecer precocemente. Então, isso é a definição. Percebam que essa mesma definição, ela vale quando você vai falar, por exemplo, de autismo, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ela vale também quando você vai falar, por exemplo, de TDAH, que atualmente também está classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, como que a gente tem que compreender isso? O neurodesenvolvimento, ele acontece por alterações morfológicas e funcionais dos neurônios do nosso cérebro. Eu vou dar um número para que vocês possam compreender. Um bebê, um recém-nascido, ele tem de 86 a 100 bilhões de neurônios. Um bebê recém-nascido tem de 86 a 100 bilhões de neurônios. E um adulto tem 20 bilhões. Ou seja, um bebê recém-nascido ele nasce com 5, 6 vezes mais neurônios do que precisa. Tanto que o adulto tem 20 bilhões e o bebê recém-nascido 100 bilhões. Bom, o neurodesenvolvimento, ele é o reflexo disso. Então, por que o bebê nasce com uma quantidade gigantesca de neurônios? Para aumentar o potencial de aprendizado. Agora, conforme esse bebê vai crescendo, os meses vão passando, os anos vão passando, o que o cérebro vai fazendo? Ele vai percebendo quais neurônios são importantes e quais neurônios não são importantes. Aqueles neurônios que são importantes, o cérebro vai manter e vai reforçar, vai privilegiar. Aqueles neurônios que não são importantes, o cérebro vai destruir através de um fenômeno que nós chamamos de apoptose ou morte celular programada, né? Percebam que o neurodesenvolvimento, ele acontece em todas as espécies animais, mas é claro que cada espécie tem a sua particularidade. Então, por exemplo, quando você pensa nos seres humanos, no primeiro ano de vida, o que o cérebro vai privilegiar? Vai privilegiar as áreas motoras. Por quê? Porque a criança tem que sustentar a cabeça, tem que sentar, tem que engatinhar, tem que andar com apoio, tem que andar sem apoio. Então, no primeiro ano, o neurodesenvolvimento vai privilegiar a parte motora. A partir de 12 meses, a partir do final do primeiro ano, começa o segundo ano, ele começa a privilegiar coisas mais complexas, né? Então, por exemplo, começa a privilegiar comunicação e linguagem, começa a privilegiar a fala. Então, essas áreas do cérebro, durante o neurodesenvolvimento, elas vão sendo reforçadas. Percebam, pessoal, que quando você fala de outras espécies animais, é totalmente diferente. Se você pegar, por exemplo, um cachorro, é claro que o cachorro passa também pelo seu neurodesenvolvimento, mas o cachorro tem coisas diferentes. O cachorro, você sabe, ele nasce e ele já sai andando. Ou seja, a natureza selecionou nesses milhões de anos, desde que o cachorro deixou de ser um lobo cinza selvagem e foi sendo domesticado pelo homem, a parte motora dele foi resolvida. Ele tem que nascer e começar a andar. Por quê? Porque se na natureza um cachorro nasce e não anda, um predador vem e come ele. Então a natureza resolveu isso assim. O que é importante para o cachorro? O olfato. Então o neurodesenvolvimento no começo do cachorro vai privilegiar as áreas do olfato. E assim cada espécie foi criando o seu neurodesenvolvimento. Eu, quando dou aula sobre neurodesenvolvimento, eu gosto muito de usar o exemplo do golfinho, porque o golfinho ele tem uma característica neurológica totalmente diferente do homem, né? Você imagina um golfinho que ele sai, por exemplo, do sul da África, atravessa o Atlântico inteiro, atravessa o Pacífico e vai parar na América. Quer dizer, vocês já perceberam que dentro do oceano não existe referência, né?
quando você está dentro ali do oceano, você não tem referência, tem pouquíssima referência. Então, o cérebro do golfinho, ele foi privilegiando áreas de posicionamento global. Então, o lobo parietal de um golfinho, ele é gigantesco. Por quê? Porque ele precisa de muito mais posicionamento global do que o ser humano. Muito bem. Então, por definição, transtorno do neurodesenvolvimento tem que acontecer no começo da vida, enquanto esses fenômenos do neurodesenvolvimento estão acontecendo. Percebam, pessoal, que em lugar nenhum, nem no DSM, nem em qualquer livro de neurologia, você vai ter a seguinte resposta: mas a alteração tem que acontecer até que idade? Não tem essa resposta. Por quê? Porque o neurodesenvolvimento, ele é muito acelerado nos primeiros 2, 3 anos de vida e depois ele começa a desacelerar. Mas você tem neurodesenvolvimento a vida inteira. Então, habitualmente, a gente costuma dizer assim, os transtornos do neurodesenvolvimento acontecem nos primeiros 2, 3, 4 anos de vida. Depois disso, a gente não usa mais o termo transtorno do neurodesenvolvimento. Quando você volta para a definição original, então, de transtorno do neurodesenvolvimento, vamos falar de novo. É um transtorno neurológico que compromete a aquisição, a retenção e a aplicação de algumas funções cognitivas no começo da vida. Então, a definição, para você entender essa definição, você tem que entender quais são essas funções cognitivas que são alteradas. Eu vou citar essas definições agora para vocês. Eu sei que esse começo é uma coisa muito teórica, mas é fundamental para que a gente possa embasar e entender todo o resto dessa discussão. Então, quando se diz que uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, seja autismo ou deficiência intelectual ou qualquer outra coisa do neurodesenvolvimento, não importa, tem alteração de funções cognitivas, o que são essas funções cognitivas? É um balaio de gato, gente, é um mundaréu de coisa. Eu vou falar para vocês aqui as principais. Comecem a lembrar dos filhos de vocês, comecem a lembrar dos pacientes de vocês e vocês vão começar a perceber isso aí. Primeira função cognitiva que é alterada, né, no transtorno do neurodesenvolvimento, atenção e concentração. Prestem atenção porque eu vou fazer isso numa ordem que vai ter lógica e que vai ficar fácil para vocês decorarem, tá? Que foi a forma como eu decorei. Então, primeiro, atenção e concentração. Imagina uma criança que está numa sala de aula. Quando essa criança está numa sala de aula, se ela tem uma atenção adequada, o que o cérebro dela vai fazer? Primeiro, ele vai fazer um rastreio do ambiente. Ele vai dar uma olhada por tudo e rastrear aquele ambiente. Segundo, ele vai começar a separar quais são os elementos importantes, relevantes, e os elementos irrelevantes daquele ambiente. Porque, por exemplo, dentro de uma sala de aula, tem cadeira, tem apagador, tem lápis caído no chão, tem um monte de coisa. Isso é relevante? Não, isso é irrelevante. O que é relevante? A lousa, o professor, é o professor que está fazendo a chamada e tal. Então, um cérebro que não tenha transtorno do neurodesenvolvimento, ele consegue rastrear o meio, ele consegue identificar qual é o foco principal, ele consegue se manter atento naquele foco principal, e aí é o pulo do gato. Ele também consegue inibir distratores. Então, um cérebro que não tem um transtorno de neurodesenvolvimento, se ele está olhando lá para a lousa lá, e prestando atenção no professor, e cai um lápis, por exemplo, ali do lado, essa criança não pode fazer assim e ir lá pegar o lápis, porque a inibição dos distratores faz parte do neurodesenvolvimento típico. Então, primeira função cognitiva que normalmente é alterada no transtorno de neurodesenvolvimento, atenção e concentração. Segunda, memória de trabalho. Memória de trabalho é aquela memória rápida. Quando você fala para uma pessoa assim, guarda isso aqui um pouquinho, guarda um número aqui para mim um pouquinho, guarda o meu CPF, guarda o meu telefone, por exemplo. A pessoa vai guardar aquilo durante alguns segundos, alguns poucos minutos, e depois vai descartar aquela informação. Isso é memória de trabalho. Pessoal, memória de trabalho é fundamental para você aprender. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma conta de mais, tá certo? Estamos ensinando isso lá para uma criança de 6, 7 anos de idade. Só que essa conta de mais é assim, ó, 9 mais 5 aqui, no 9 mais 5 dá 14, no 14 fica o 4 e sobe 1. A memória de trabalho faz com que esse 1 que subiu, você lembre de somar ele do lado aqui. Se você não tem memória de trabalho, o número que restou, o número que subiu, você não soma ele e você vai fazer a conta errada. Então, memória de trabalho é absolutamente fundamental para o aprendizado. Outra função cognitiva que é muito importante também, a gente chama de controle inibitório.
Controle inibitório é quando o seu prazer, ele passa a sofrer controle externo. Vocês já perceberam certamente que crianças pequenas, elas são mantidas pelo prazer, tá certo? Então, por exemplo, uma criança pequena, ela está numa festa de aniversário, ela vê lá um brigadeiro em cima da mesa, ela simplesmente vai lá, pega e come. Por quê? Porque ela não tem controle inibitório, né? Um adulto, ele pode até ficar com vontade de comer o brigadeiro, mas ele não irá lá pegar o brigadeiro, porque ele tem controle inibitório. Um adulto que esteja assistindo uma palestra, mesmo que a palestra esteja muito chata, ele não vai levantar ali, atravessar tudo e sair. Uma criança pequena que não tenha controle inibitório, ela achou entediante aquilo lá, tem um parquinho lá fora, ela sai. Então, o controle inibitório no cérebro humano faz parte dessas funções cognitivas que surgem durante o neurodesenvolvimento. Outra função cognitiva do neurodesenvolvimento, a chamada ideação. O que é a ideação? É quando você tem uma ideia de como solucionar um problema. Então, vou dar um exemplo. Você está sentado no sofá na tua sala e você tem sede. Você está com sede naquele momento. O que é a primeira coisa que teu cérebro tem que fazer? Ele tem que criar uma ideia de como resolver aquele problema. Como que cria essa ideia? Você fala assim, olha, para eu criar essa ideia eu preciso sim, perceber que eu preciso beber água. Se eu estou com sede e eu comer, não resolve, eu preciso beber água. Então você teve a ideia. Logo em seguida que você tem a ideia, surge uma outra função cognitiva que a gente chama de planificação. A planificação é quando o seu cérebro cria um plano para solucionar o problema. Então você está sentado na sala, você está com sede, você fala assim, pô, para eu matar a sede eu tenho que tomar água. Qual é o plano que eu vou criar? Eu tenho que levantar daqui do sofá, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir até o armário, pegar um copo, tenho que ir até o filtro, colocar água dentro do filtro e beber. Então eu tive a ideação, eu tive a planificação. Qual que é a outra função cognitiva que se segue a isso? A chamada flexibilização. O que é a flexibilização? Pode ser que eu levante do meu sofá e eu vá em direção ao armário pegar o copo, só que quando eu abro a porta do armário, não tem copo ali. Aí o que eu faço? Eu morro de sede? Não. Eu tenho que ter flexibilidade cognitiva. Isso faz parte do neurodesenvolvimento. Então, se não tem copo, eu não vou conseguir pegar água no filtro. Como eu tenho um cérebro de bom desenvolvimento, eu falo assim, mas não tem problema, porque ali tem uma torneira. Eu posso abrir a torneira, eu faço uma conchinha com a mão e tomo água assim. O meu cérebro é flexível, eu consigo resolver isso de uma outra forma. Então, ideação, planificação e flexibilização. Uma outra função também, pessoal, cognitiva, que é muito importante no neurodesenvolvimento, talvez a mais importante de todas, nós chamamos de tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? É o processo final. É depois que eu já avaliei todas as possibilidades de solucionar um problema, eu escolho a melhor e tomo a decisão. Tudo isso que eu falei para vocês, atenção, concentração, memória de trabalho, ideação, planificação, flexibilidade cognitiva, metacognição e tomada de decisão, são os componentes que são alterados em pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento. Pode ser em um grau maior, como por exemplo no autismo ou na deficiência intelectual, ou pode ser num grau menor, como por exemplo no TDAH, no transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas esses são os componentes que você tem que avaliar para você poder afirmar que uma criança tem transtorno do neurodesenvolvimento. Perfeito. Deixar tomar água, respirar um pouquinho. Eu Podemos... falo demais, né, Dani? Não, eu já escrevi um livro aqui. Professor, continuando aqui, meu Deus, tô que tô hoje. Qual a prevalência de DI na população geral e no TEA? Esse número no Brasil ele não é um número muito preciso, mas nós temos esse número. Tem uma pesquisa, que é a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, que ela é antiga, mas ela é muito concordante com o resto do mundo, então me parece que é a mais adequada, né? Ela fala que na população geral no Brasil a prevalência é de 0,8%, juntando todos os níveis, todos os graus de deficiência intelectual. Então 0,8% dos brasileiros estão dentro da deficiência intelectual.
intelectual, mas é importante lembrar também que existe uma variação grande entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Então, a prevalência de deficiência intelectual no Norte e no Nordeste é muito superior, talvez o dobro, do que no Sul e Sudeste. Por quê? Porque a deficiência intelectual, uma boa parte delas, não é de natureza genética, é adquirida. E sendo adquirida, fatores de risco provocam a deficiência intelectual. E quanto mais pobre é uma população, mais fatores de risco para deficiência intelectual tem. Então, se você fizer um estudo, uma análise de Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, chega a ser quase o dobro da prevalência lá em cima do que aqui embaixo, né? Mas em média 0,8%. Quando você fala de transtorno do desenvolvimento intelectual, de deficiência intelectual, nas pessoas com autismo, é totalmente diferente. Aí, Dani, tem uma característica que eu acho que é sempre importante a gente lembrar. O autismo não tem o nível 1, 2 e 3, o antigo, leve, moderado e severo? Muito bem. Quando você ouve, muito comumente, as pessoas dizendo assim, ó, é de 30% a 70% das pessoas com autismo têm DI. Mas, porra, é 30 ou é 70? Porque é uma diferença gigantesca. Por que dá essa diferença, gente? Porque depende se você está colocando o autismo nível 1 ou não. Por definição, autismo nível 1 não pode ter deficiência intelectual. Então, se você coloca tudo num balaio de gato, dá essa variação gigantesca, de 30% a 70%. Agora, qual que é a análise correta? A análise correta é assim: se autismo nível 1 não tem deficiência intelectual, vamos tirá-lo daqui. Vamos falar só do nível 2 e do nível 3, que é quando a gente sabe que pode ter deficiência intelectual. Aí o número fica muito mais preciso. Entre 60% e 70% das pessoas com autismo nível 2 ou 3 têm deficiência intelectual. Então esse é o número correto. Tira o nível 1, se você avaliar só o nível 2 e 3, de 60% a 70% tem deficiência intelectual. Às vezes, essa deficiência intelectual ela é leve e ela é encoberta pelos sinais e sintomas do autismo. Então isso acaba passando batido, né? Quer dizer, a sintomatologia do autismo ela é tão significativa, ela é tão intensa, que ela encobre os sinais e sintomas da deficiência intelectual. E tem um último número que eu acho que é importante, que é quando você inverte esse jogo, você muda a pergunta, você fala assim, mas e se eu pegar todo mundo que tem deficiência intelectual? Quantos desses têm autismo? Em torno de 10 a 12%. Então, aí de deficiências intelectuais de múltiplas causas, tá? Aí envolve síndrome de Down, todas as síndromes que provocam deficiência intelectual, a deficiência intelectual genética, adquirida. Se você pegar todas as pessoas com deficiência intelectual, em torno de 10 a 12% têm autismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque é muito comum que pessoas com deficiência intelectual, os profissionais coloquem tudo na conta da deficiência intelectual. Então a mãe faz uma pergunta na consulta e o cara já fala assim, não, é porque tem síndrome de Down. Daí ela faz outra pergunta, o cara fala assim, sim, mas é deficiente intelectual. E não. Os sinais e sintomas de DI são uns. Os sinais e sintomas, por exemplo, de autismo são outros. Então, é muito importante para o profissional que acompanha pessoas com deficiência intelectual, principalmente crianças, ele fazer uma busca ativa pelos sintomas do autismo. Porque se ele colocar tudo na conta da DI, ele nunca vai diagnosticar autismo em pessoas com DI. Vamos lá. Quais as possíveis causas de DI e a DI pode ser adquirida? Bom, daí pode ser adquirida e no DSM tem até um termo específico para isso. Para a gente organizar o pensamento, vamos pensar assim, ó, vamos dividir as causas de deficiência intelectual em 3 grandes grupos, porque daí a gente organiza o pensamento, fica fácil. Primeiro grupo, causas pré-natais, ou seja, antes da criança nascer. Segundo grupo, causas perinatais, é aquilo que acontece na hora do nascimento ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois e na hora do parto. E causas pós-natais, aquilo que acontece depois do nascimento. Então, quando você pega as causas pré-natais, né, que é muito, muito frequente, são as doenças que comprometem a gestante e, consequentemente, comprometem o cérebro do feto, né? Então, você pode ter causas infecciosas,
que é muito comum aqui no Brasil. Então, por exemplo, aquela mãe que teve rubéola congênita, aquela mãe que teve rubéola, aquela mãe que teve toxoplasmose, a mãe que teve sífilis, a mãe que teve citomegalovirose, e esses vírus eles passam pela placenta, atingem o cérebro do feto, lesam o cérebro do feto e nasce com deficiência intelectual. Existem causas tóxicas pré-natais, né? Que é muito comum também, isso no mundo inteiro, particularmente no Brasil, que é o alcoolismo. Então, a gestante que ingere bebida alcoólica pode gerar a chamada síndrome alcoólico-fetal. Eu acho que síndrome alcoólico-fetal é uma das principais causas de deficiência mental no mundo inteiro e talvez uma das causas mais subdiagnosticadas. Por quê? Pelo óbvio, né? Nenhuma gestante vai contar que bebeu durante a gestação, porque sabe que isso pode provocar lesão no feto. Então, a síndrome alcoólico-fetal, ela é muito subdiagnosticada, mas certamente ela está entre as principais causas de DI. Uso de drogas durante a gestação, por exemplo, o crack, a heroína, a cocaína, é muito frequente, microinfartos no cérebro da criança, e esses microinfartos costumam predominar nas porções anteriores, no lobo frontal, então é muito frequente que filhos de gestantes usuárias de drogas, dessas três que eu falei também, cola de sapateiro também provoca desmielinização do cérebro fetal, que a criança nasça com deficiência intelectual. Quando a gente fala de causa pré-natal, o que a gente não pode esquecer? A causa genética, né, pessoal? Nós não sabemos, esse dado não existe no mundo inteiro, um dado preciso, qual que é a porcentagem de deficiência intelectual de causa genética. O que nós sabemos? Que essas alterações genéticas que provocam deficiência intelectual, elas podem ser provocadas por mutação genética, e essa mutação genética, normalmente, ela decorre de uma mutação de um único gene e é uma mutação que a gente chama de novo. O que é mutação de novo? Ela é uma mutação que, eu sei que o termo é ruim, mas o termo é esse. É um erro da natureza. Você tem uma mulher que ela é totalmente saudável, um homem que é totalmente saudável, mas quando aqueles gametas se unem para formar um novo ser, ocorre uma mutação de novo e aquele ser nasce com algum tipo de transtorno, né, genético, no caso aqui, da deficiência intelectual. Quando você vai pedir exames genéticos para crianças com deficiência intelectual, tem que lembrar que o cariótipo ele é o início do início do início dessa investigação. Eu canso de ver isso. A mãe vem e fala assim, doutor, já investigou a parte genética, viu? Daí você fala, deixa eu ver, linda. Ela te mostra um cariótipo. Cariótipo, pessoal, vai mostrar grandes síndromes. Por exemplo, se você tiver uma síndrome de Down, vai aparecer no cariótipo, uma síndrome de Edwards, uma síndrome de Patau, uma síndrome de Klinefelter, vai aparecer no cariótipo. Mas isso é muito pouco, né? Qual que é o outro exame que a gente costuma pedir? Exames para a gente ver variação do número de cópias, que é o tal do CGH-Array, né? Que também é muito conhecido hoje, faz aqui no Brasil, bem tranquilo, não é um exame tão caro, convênio cobre e tal. Então, quando você vai avaliar a variação do número de cópias, você pode perceber que tem uma quantidade grande de pessoas com deficiência intelectual que tem microdeleção, que tem duplicação, coisa e tal. E tem uma última questão genética que eu acho que quem for se aprofundar nesse estudo vale a pena pensar sobre isso, que são as questões epigenéticas, né? Então, quando eu falei ali que tem muito autista com DI, muito DI com autismo, alguém deveria perguntar assim, porra, mas por quê? Que coincidência é essa, né? Por que talvez 1/3 das pessoas com síndrome de Down tenham transtorno do espectro do autismo? Por que 100% quase 100% das pessoas com síndrome de Down tem deficiência intelectual? Porque a base genética desses transtornos ela é muito semelhante. E existe um fenômeno que nós chamamos de epigenética, né? Que altera o funcionamento dos genes sem alterar os genes. E fenômenos epigenéticos acontecem muito em autismo e acontecem muito em deficiência intelectual. Por exemplo, alteração de metilação, que é uma alteração super conhecida no transtorno do espectro do autismo hoje. Pode acontecer em DI também. Alteração em proteínas histonas, né? Intranucleares, proteínas histonas intranucleares. Acontece muito em autismo e pode acontecer em DI também. Então, existem muitos fenômenos genéticos que são observados em vários transtornos. É por isso que tem uma quantidade grande de pessoas que têm os dois transtornos. Então, isso, pessoal, são os pré-natais. O que são as causas perinatais de deficiência intelectual?
ao redor, perinatal, acontece no momento do nascimento, também é extremamente frequente no Brasil. Por quê? Porque a assistência à gestante no nosso país é muito ruim. Em muitos lugares do nosso país é muito ruim. Então, uma criança, por exemplo, que sofra um processo de asfixia ao nascimento, né, ela provavelmente vai evoluir com paralisia cerebral e com DI. Uma criança extremamente prematura, uma criança, sei lá, de 25, 28 semanas, por exemplo, e que não receba uma assistência adequada, muito provavelmente vai evoluir com atraso e talvez com DI. Então, todos os problemas que cercam o momento do nascimento também podem provocar DI. E o terceiro grupo são as causas pós-natais. Então você imagina que deu tudo certo na gestação, a criança nasceu bem, é uma criança de desenvolvimento normal, mas no começo da vida, por exemplo, o neném tem, sei lá, tem 1 ano e faz um quadro de uma meningite com encefalite. Esses vírus, essas bactérias podem destruir áreas importantes do cérebro dessa criança e ela evoluir com DI, ou intoxicação em zonas rurais, por exemplo, intoxicação com inseticidas, intoxicação com metais pesados, pode provocar DI também, e lesões adquiridas, né? Então, quando você fala, Dani, se a DI pode ser adquirida, pode, inclusive no DSM-5, tem um termo específico para isso, né? Lá diz assim, se você tem uma criança que nasceu típica, ela adquiriu funções cognitivas de uma forma normal e depois aconteceu alguma coisa, por exemplo, ela sofreu um atropelamento, um afogamento, uma asfixia ou uma meningite e tal, e ela um pedaço do cérebro dela foi lesado e ela desenvolveu deficiência intelectual. Você vai chamar isso de DI adquirida dependente de e o que provocou a lesão. Então, por exemplo, DI adquirida dependente de encefalite, né? Então teve uma encefalite e ficou com DI. DI adquirida decorrente de TCE, traumatismo crânioencefálico, tal. Então pode acontecer. O DSM ele traz um conceito também, para a gente encerrar esse pedaço, né? O DSM traz um conceito, pessoal, de forma evolutiva de DI, que é um conceito discutível ainda, né? DI está classificado num grupo de doenças neurológicas, de transtornos neurológicos, que nós chamamos de encefalopatias crônicas não evolutivas. Ou seja, se você tem deficiência intelectual, você terá deficiência intelectual durante toda a vida. Teoricamente, existem exceções, depois a gente pode falar sobre isso. Mas ela é um transtorno que ele é da vida inteira, tá certo? Teoricamente, a manifestação não deveria mudar durante a vida. Só que a verdade é que isso não é verdade. Por exemplo, se você tiver uma criança que tem a síndrome de Rett, né? Por exemplo, por alteração do gene MECP2, essa criança vai desenvolver a deficiência intelectual e essa deficiência intelectual ela vai piorar durante a vida. Ou uma criança que tenha, por exemplo, uma mucopolissacaridose, que é a forma 3, que é chamada doença de São Filipe. Você sabe que essa criança vai ter uma deficiência intelectual que vai piorar no decorrer da vida. Então, a isso o DSM orienta que a gente chame de deficiência intelectual de forma evolutiva. Então, hoje em dia, não é errado você explicar isso, que algumas formas de deficiência intelectual, elas podem ir se agravando com o passar do tempo. Entendi. E como é que é feito o diagnóstico? Pessoal, aí que eu falei para vocês do papel e do lápis, aí eu vou explicar isso de uma forma muito, muito lenta, assim, para que a gente possa entender, porque é talvez a principal coisa dessa nossa discussão hoje aqui, né? Então, quando a gente vai falar do diagnóstico de transtornos neuropsiquiátricos, vocês já me ouviram falando muitas vezes aqui o termo DSM, DSM-5, né? Acho que provavelmente a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui saibam o que é isso, mas vamos lá, DSM é um livro que é editado de tempos em tempos pela Associação Americana de Psiquiatria, e nesse livro tem ali dentro os critérios diagnósticos de cada doença. Então, se eu estou atendendo uma pessoa, por exemplo, e eu acho que ela tem transtorno de humor bipolar, eu teoricamente pego o meu DSM, abro ali no capítulo de transtorno de humor bipolar e começo a perguntar, a senhora tem tal coisa? Tem tal coisa? Ela, tem. Bom, então a senhora tem transtorno bipolar, o tratamento é tal, né? Então, isso é o DSM. Quando a gente vai fazer diagnóstico de deficiência intelectual, a gente vai abrir o DSM ali no capítulo de deficiência intelectual e o que a gente vai ver? Prestem bem atenção agora, porque se vocês entenderem, não é difícil, mas precisa pegar desde o comecinho. Existem 3 critérios
que têm que ser cumpridos para você fazer o diagnóstico da deficiência intelectual. Os 3 têm que ser cumpridos, tá certo? Qual que é o primeiro critério? Você precisa ter um déficit de função intelectual. Critério 1, déficit de função intelectual. Critério 2, déficit de função adaptativa. Critério 3, isso tem que acontecer no começo da vida. Então, vamos pegar cada um desses agora e entender. O critério 1, déficit de função intelectual. Vocês lembram aquelas coisas que a gente estudou no começo, aquelas funções executivas lá? Atenção, concentração, memória de trabalho, controle inibitório, ideação, planificação, flexibilização, metacognição e tomada de decisão. Isso, nesse primeiro critério aqui, que são as funções intelectuais, clinicamente, o profissional tem que perceber isso aí, tá certo? Agora, é o suficiente que clinicamente você perceba? Não. Esse critério do DSM, ele diz que além disso ser percebido clinicamente pelo médico, também é preciso que isso seja comprovado por uma testagem psicométrica formal. Aí é que o caldo começa a entornar. Aí que o caldo começa a entornar. Então veja, a pessoa tem que ter um déficit intelectual, e isso tem que ser representado por manifestações clínicas, ou seja, ela tem que parecer deficiente intelectual, e tem que haver um teste psicométrico aplicado por um neuropsicólogo que documente isso. Dani, vou tirar 3, 5 minutinhos aqui para explicar um pouco essa parte da neuropsicologia, porque senão quem não souber vai ficar perdido, né? Eu vou dar um exemplo, pessoal, que é o exemplo que eu sempre dou quando eu dou aula sobre isso, já me ouviram falando muitas vezes. Quando a gente fala de coeficiente de inteligência é uma característica do corpo de cada pessoa, como qualquer outra característica. Como você pode ser gordo ou magro, como você pode ser alto ou baixo, como você pode ser branco, preto, amarelo, é uma característica do seu corpo. A gente chama de variável biológica. Então, se o peso pode variar, a inteligência também pode variar, assim como a altura pode variar. Então, quando a gente diz que uma pessoa tem inteligência normal, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o coeficiente de inteligência daquela pessoa varia entre 70 e 130, eu vou falar pontos, mas não é, tá? É um número absoluto, mas só para entender. Varia entre 70 e 130 pontos. Então, pessoas que têm inteligência entre 70 e 130 são consideradas pessoas de coeficiente de inteligência normal. Se você tiver mais do que 130 pontos, você é considerado superdotado, você tem altas habilidades. Se você tiver abaixo de 70 pontos, você é considerado deficiente intelectual, tá certo? Aí a questão que surge é a seguinte: como que eu faço para saber qual é o QI? Porque quando eu olho num gráfico e falo assim, 96 pontos, está normal, perfeito. Mas como que chegou nesse número? Essa é a tal da avaliação neuropsicológica, com testagem psicométrica formal que tem que ser feito, que o DSM diz que é obrigatório. Depois nós vamos rediscutir. Mas, teoricamente, o DSM diz que isso é obrigatório. Então, eu atendo uma criança, eu faço uma suspeita de deficiência intelectual, encaminho ela para um neuropsicólogo, o neuropsicólogo aplica uma testagem, por exemplo, a escala Wechsler, que é uma das mais utilizadas, né, para crianças maiores e tal, e o neuropsicólogo me manda esse número. Então vamos lá, o primeiro critério, deficiência intelectual. Eu já fiz a suspeita, porque clinicamente aquela criança parece deficiente intelectual. Quando o neuropsicólogo me manda o número, vem lá 60 de coeficiente de inteligência. O primeiro critério foi cumprido, porque ele tem manifestações clínicas de deficiência intelectual e tem um QI abaixo de 70. Tranquilo? Então esse é o critério 1. Qual que é o critério 2? O critério 2 é deficiência de funções adaptativas. Muito bem. O que é função adaptativa? Função adaptativa, eu falei para vocês, né? Vai pensando no seu filho que você vai começando a perceber como isso se encaixa na vida da criança com DI, né? Então, função adaptativa é o quanto de independência, o quanto de autonomia e o quanto de responsabilidade social uma pessoa vai ter naquela comunidade onde ela está inserida. Então, decora o conceito, porque isso é para o diagnóstico. Função adaptativa é o quanto de independência, de autonomia e de responsabilidade social a pessoa vai ter na comunidade onde ela mora.
tá certo? Então isso é função adaptativa. Para você cumprir o segundo critério, você vai dizer assim, olha, tem que ter deficiência de funções adaptativas. Muito bem. Como que o DSM nos orienta a avaliar as funções adaptativas? Por isso que eu falei do papel, porque você vai escrevendo, você vai começar a entender mais fácil. Função adaptativa, pessoal, é avaliada em 3 domínios. Primeiro domínio, domínio conceitual ou acadêmico. Segundo domínio, domínio social. Terceiro domínio, domínio prático. Vamos revisar. O segundo critério diagnóstico da deficiência intelectual, que é obrigatório de ser cumprido, ele é dividido em 3 domínios. O domínio conceitual ou acadêmico, o domínio social e o domínio prático. Olha como é fácil. Vamos pegar cada um. O que é o domínio conceitual? Domínio conceitual acadêmico, entendam basicamente por aquilo que as pessoas aprendem por instrução direta. Então, por exemplo, você não pode estar andando na rua e aprender a ler e escrever. Não tem como. Aprender a ler e escrever não é aprendido, ler e escrever não é aprendido por contingência ambiental, é aprendido por instrução. Você tem que ir para a escola para aprender a ler e escrever. Conta, lógica matemática, subtração, multiplicação, tudo isso está dentro desse domínio que nós chamamos de domínio acadêmico ou conceitual. Esse é o primeiro domínio da função adaptativa. Qual que é o segundo domínio? É o domínio social. Por domínio social, entendam questões relacionadas ao comportamento. Então, domínio social está relacionado ao comportamento. Que tipo de comportamento? Por exemplo, empatia. Então, você perceber o sentimento de outra pessoa. Tomada de perspectiva, você ser capaz de entender o que a outra pessoa está pensando, teoria da mente, você ser capaz de entender a forma como o outro vê uma argumentação. Outros tipos de comportamento, ser capaz de manter uma amizade, de começar, manter e terminar uma amizade, está dentro do domínio social. Você ser capaz de ter autocontrole. Lembram do brigadeiro que eu falei lá no começo? Que tem o brigadeiro, você não pode ir lá pegar, tem que esperar cantar o parabéns. Então o autocontrole, ele está dentro do domínio social. Tudo que diz respeito à comunicação interpessoal, comunicação vocal ou não vocal, tudo isso está dentro do segundo domínio, que é o domínio social. Qual que é o terceiro domínio? É o domínio prático. Domínio prático, para facilitar, entendam basicamente como atividades de vida diária e atividades de vida prática. Atividade de vida diária é aquilo que você faz com o seu próprio corpo e que te dá autonomia. Por exemplo, saber usar uma faca, um garfo e uma colher para comer é uma atividade de vida diária. Então, se alimentar ali usando essas ferramentas é uma atividade de vida diária. Tomar banho, pôr e tirar a roupa, escovar o dente, pentear o cabelo, tudo isso é atividade de vida diária. Dar um laço num sapato, fechar um botão de camisa, atividade de vida diária. O que é atividade de vida prática? É aquilo que você faz, eu costumo dizer assim, para fora de casa. Então, por exemplo, você ser capaz de pegar um ônibus para ir trabalhar, você ser capaz de pegar o telefone, ligar para um restaurante e pedir comida, você ser capaz de manusear dinheiro, você ser capaz de se manter empregado numa determinada profissão. Então, tudo isso está dentro desse terceiro domínio, que é o domínio prático. Vamos resumir. Então, vamos lá. Para você fazer critério, para você fazer diagnóstico de deficiência intelectual, você tem que cumprir 3 critérios. Primeiro, tem que ter deficiência intelectual. Essa deficiência intelectual, ela tem que ser avaliada clinicamente e por testagem psicométrica. Segundo critério, você tem que ter uma deficiência de funções adaptativas. Funções adaptativas nós vamos avaliar sobre 3 domínios: o domínio conceitual, o domínio prático e o domínio social. E o último critério, isso tem que acontecer no começo da vida. Por quê? Porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, se você tiver, por exemplo, 50 anos de idade, você foi típico a vida inteira, você tem 50 anos de idade, você é atropelado, faz uma destruição do lobo frontal e fica com deficiência intelectual, você vai chamar isso de lesão sequelar. Você não vai chamar isso de deficiência intelectual. Você até poderia usar o termo DI adquirida, mas é uma lesão sequelar. Porque, por definição, deficiência intelectual é transtorno do neurodesenvolvimento e a alteração tem que acontecer no começo da vida. Pessoal, presta bem atenção agora numa coisa, que é o pulo do gato. Eu não falei que as funções adaptativas têm 3 domínios?
não precisa cumprir os três. Se você cumprir um dos três, você já classifica como DI. E por que que isso é importante? Porque se você ficar esperando uma criança cumprir os três domínios, o conceitual acadêmico, o social e o prático, você nunca vai diagnosticar uma deficiência intelectual leve. Por quê? Porque o deficiente intelectual leve só altera o primeiro domínio. O deficiente intelectual leve, a parte prática e a parte social, ela é normal. Então, tem que sempre lembrar isso. Você pode ter os três domínios comprometidos, mas se você tiver só um, você já está autorizado a dar o diagnóstico de deficiência intelectual. O DSM, ele faz uma colocação nesse momento ali muito interessante, que ele te dá algumas pistas que podem te ajudar a pensar em deficiência intelectual. Ele diz assim, o deficiente intelectual, ele costuma ter um problema de credulidade, ou seja, ele costuma acreditar em coisas fora da época da idade dele. Então, por exemplo, um nenê de 3 anos acreditar em Papai Noel, tranquilo, tá temporal. Agora, se você tem um menino de 14 anos de idade que está acreditando em Papai Noel, ele tem uma credulidade que ela é atemporal. Uma criança de 14 anos já deveria ter entendido que não existe Papai Noel. Então, a credulidade é uma característica da deficiência intelectual. E o DSM faz uma coisa muito interessante também, que eu acho. Ele é escrito nos Estados Unidos, né, gente? E lá a medicina é muito litigiosa, né? Ela é muito judicializada, né? Então o DSM, nesse momento, faz uma colocação que é super interessante, que é assim, tomem cuidado, porque deficientes intelectuais frequentemente se envolvem em questões criminais. Por quê? Por fraude. Por não entender que aquilo não é legalmente permitido. Você quer ver um exemplo? Negócio de laranja. A galera começa a colocar bens no nome de um monte de gente, né, o que a gente chama aqui de laranja, e aquela pessoa ela pode não compreender que isso é um crime, ela acha que é ok fazer isso. Então, como a medicina nos Estados Unidos é muito judicializada, a Associação Americana de Psiquiatria faz essa ressalva. Cuidado, porque pessoas com deficiência intelectual podem se envolver em problemas, né, por conta da credulidade. Dani, eu tentei responder, mas eu sei que é difícil, porque são muitas informações para entender o diagnóstico, assim, mas eu tentei esmiuçar da forma mais fácil que eu consegui. Tá perfeito. Eu posso seguir, tomar uma água, que tá bem Vamos lá. tenso. Bora? É Então vamos muita lá. coisa, né? Vamos lá. É muito conteúdo. Que sorte, né? Que sorte que a gente tem você aqui para explicar tudo isso. Qual é a idade, com qual idade é possível fazer o diagnóstico de DI? Essa pergunta, eu... Nossa, entrou a Inô aqui, uma baita fono, trabalha com a gente no Serena. Essa pergunta é uma pergunta que eu ouço todos os dias no consultório, né? Veja assim, ó, para que a gente entenda a resposta, a gente precisa lembrar lá do diagnóstico. Vou falar isso pela última vez, não vou voltar mais, tá? O diagnóstico da deficiência intelectual não depende de você ter um déficit de funções adaptativas. Função adaptativa não tem os três domínios, o conceitual, o acadêmico, o social e o prático? Então veja um pouco. Vamos pensar numa criança de 3 anos da idade? Vamos pensar numa criança de 4 anos da idade? Criança de 3 ou 4 anos, você consegue avaliar o domínio conceitual? Vamos voltar. Se eu falei para vocês que o domínio conceitual, basicamente as coisas que você aprende na escola, ler, escrever, lógica matemática, ordem de grandeza, interpretar texto, coisa e tal, criança de 3, 4 anos não está no primeiro ano do fundamental, não sabe isso aí. Então eu não tenho como avaliar este domínio. Então o domínio acadêmico eu não consigo avaliar numa criança de 3, 4 anos de idade. O segundo domínio, que é o domínio social, eu não consigo avaliar numa criança de 3, 4 anos de idade. Por quê? Porque crianças de 3, 4 anos de idade têm um comportamento típico dessa idade. Então, ela não tem tomada de perspectiva, ela pode ter dificuldade em comunicação social por uma série de outras questões, ela pode ter dificuldade de empatia. Então, o domínio social eu também não consigo avaliar. E o terceiro domínio, que é o domínio prático, também não consigo. Por quê? Porque uma criança de 3, 4 anos de idade, a verdade é que ela não faz nada direito sozinha. Ela não toma banho direito sozinha, ela pode não comer direito sozinha, ela não sabe fechar um botão de camisa, ela não sabe amarrar um cadarço. Não porque ela tem deficiência intelectual, porque ela é autista, porque ela tem 3 anos de idade. Então, pessoal, se a gente for ser extremamente técnico avaliando o DSM, a gente vai concluir que é
impossível fazer diagnóstico de deficiência intelectual abaixo de 5, 6 anos de idade. É impossível, porque você não consegue cumprir o segundo critério que é considerado obrigatório pelo DSM. A partir de 5, 6 anos de idade, você consegue cumprir o domínio conceitual acadêmico, o domínio social e o domínio prático. Então, se a gente for ser estritamente técnico, o diagnóstico ele tem que ser feito depois de 5, 6 anos de idade. Aí você vai falar assim, Paulo, você nunca fez diagnóstico de DI abaixo disso? Claro que eu fiz. Por quê? Porque muitas vezes você precisa resolver o problema da família. Então, você tem um moleque lá de 4 anos de idade, com síndrome de Down, com baita atraso do desenvolvimento, síndrome de Down e autismo e tal, é lógico que você vai colocar no laudo que ele tem DI. Tá certo? Aí esse tecnicismo ele não se aplica. Por quê? Porque a criança precisa de um laudo de DI para conseguir uma série de coisas, né? Então, eu não estou dizendo que não possa fazer o diagnóstico abaixo dessa idade. Em determinada circunstância, pode. Mas se você for levar a ferro e fogo o DSM, abaixo de 5, 6 anos, você não consegue fazer o diagnóstico de deficiência intelectual. Entendi. E são obrigatórios os testes intelectuais padronizados para fechar o diagnóstico de DI ou não? Se você voltar lá nos critérios diagnósticos, né, eu falei que tem 3 e é obrigatório cumprir os 3. Então, o primeiro é defasagem intelectual, obrigatório. Defasagem de funções adaptativas, obrigatório. Os sintomas no início da vida, obrigatório. Quando você pega esse critério 1, que é defasagem intelectual, e você vai destrinchar, você vai ver que ali é muito claro quando diz isso. É obrigatório você fazer a avaliação clínica e é obrigatória a testagem psicométrica. Mas aí, pessoal, eu quero fazer uma ressalva. Uma vez eu me lembro de estar discutindo isso com um juiz, né, num negócio de plano de saúde e tal, e eu expliquei isso a ele e eu vou explicar aqui para vocês. O DSM, ele é um livro que um grupo de médicos nos Estados Unidos, que é a Associação Americana de Psiquiatria, edita para quê? Para nos ajudar. Eles editam esse livro como, presta atenção nessa palavra, como um norteador de diagnóstico. Agora, aquilo lá não é a Bíblia, aquilo lá não é a lei. Tá certo? Norteia o diagnóstico. Então, o que você tem que fazer com o DSM? Você tem que adequar o DSM à realidade de cada país. Por exemplo, se você for lá para a África, para o Zimbábue, eu não sei se tem neuropsicólogo no Zimbábue. Então, se não tiver neuropsicólogo no Zimbábue, aí então fica impossível fazer diagnóstico de DI lá. Ninguém vai ter DI. Não é, né? Então é que nem aqui no Brasil. Conforme você começa a se afastar dos grandes centros, não tem neuropsicólogo. Então, se a gente criar uma coisa limitante, assim, olha, se não tiver testagem psicométrica, não dá diagnóstico de DI. Ninguém vai ter diagnóstico de DI aqui, só nas capitais ou próximo das capitais. Então, como que é a forma adequada de interpretar isso, né? Se você não tiver nenhuma possibilidade, porque é para fazer, eu estou dizendo que é para fazer, mas se você não tiver nenhuma possibilidade de fazer uma testagem psicométrica, mas a criança cumprir os outros critérios diagnósticos, você está autorizado a dar o diagnóstico de deficiência intelectual. Por quê? Porque o primeiro critério lá, que é o déficit intelectual, ele é feito por uma análise clínica e pela testagem psicométrica. Se é impossível fazer essa testagem psicométrica, você vai se basear só na análise clínica. Agora, é muito importante você conseguir fazer, né? Eu vou te falar, eu que moro aqui em Curitiba, por exemplo, eu rarissimamente faço um diagnóstico de DI sem uma avaliação psicométrica, porque para nós aqui é fácil, é muito básico, né? Lá na nossa clínica deve ter, sei lá, 4, 5 neuropsicólogos que podem fazer isso aí. Então, o certo é fazer. Mas aí, Dani, a gente tem que pensar de uma forma global aqui no Brasil, né? Então, alguém que está lá no interior do sertão, por exemplo, fala, tá bom, mas só que eu não tenho, como que eu faço? O DSM, ele já previu isso aí. Ele já previu que tem gente que não vai conseguir fazer, né? Então, aquele termo transtorno global, atraso global do desenvolvimento, você pode utilizar, ele é um termo técnico. O que é o termo atraso global do desenvolvimento? Presta atenção, é quando você tem uma criança com menos do que 5 anos de idade, com forte suspeita de DI, e que você não consegue aplicar uma testagem psicométrica. Aí então, se tiver menos do que 5 anos de idade, você vai usar o termo atraso global do desenvolvimento.
O DSM já previu também que pode ter uma pessoa com mais do que 5 anos de idade e que também você não consiga aplicar a testagem psicométrica. Então ele cria um outro termo que é deficiência intelectual não especificada. Então se você tiver, por exemplo, um garoto de 7 anos de idade, tá certo? Toda a sintomatologia clínica para DI, mas você não consegue aplicar a testagem psicométrica formal, o nome correto disso é deficiência intelectual não especificada. Passou um tempo, tal, esse moleque saiu do interior do sertão, veio para São Paulo, por exemplo. Chegou em São Paulo, dá para aplicar uma escala Wechsler nele, por exemplo. Aí ele sai da deficiência intelectual não especificada e vai para a deficiência intelectual clássica, daí com as suas classificações. Então, abrir só uma listinha fora da nossa listinha, só uma questão sobre o que tem perguntado muito sobre o DSM, né? Do DSM não, do CID-11. Vira e mexe, as pessoas, mas tem que fazer a testagem para DI para fazer o diagnóstico de autismo, agora com CID-11? Só para fechar esse assunto que eu recebo A demais. verdade verdadeira é que tem. Só que você também vai precisar adequar a CID-11 à realidade de cada país, né? Quando você vai ler lá, por exemplo, distúrbios da linguagem, o DSM-11, a CID-11, pessoal, eu tô já há quase um ano estudando a CID-11 e eu ainda tenho, claro, né, o básico lá, deficiência intelectual, autismo, TDAH, tudo isso é claro que já, epilepsia, claro que já decorou isso aí, né? Mas ela é extremamente complexa, extremamente complexa. Se você pegar só o pedaço de autismo e deficiência intelectual para ver na CID-11, não é fácil de utilizar, não é fácil. Por quê? Porque parte de alguns pressupostos que não se aplicam a países como o Brasil. Tem alguns termos na CID-11 que a comunidade científica não está sabendo utilizar, não entende como que é para utilizar aquilo lá. Porque a CID-11 ela não é igual ao DSM. O DSM ele é um livro que é tudo explicadinho. Você não tem, não são só os critérios diagnósticos, tem um monte de exemplo. Quer dizer, quando você estuda o DSM é fácil de você entender. A CID-11 ela não é assim. A CID-11, claro que quem criou sabe o que estava falando, mas a gente que pega só o produto final vai ter muita dificuldade para utilizar. Eu vou falar sinceramente, como que eu estou fazendo. Por exemplo, o autismo, tem um monte ali de coisa para autismo. Eu estou colocando 6A02, que é transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque no laudo você vai descrever. Então, se a criança tem problema de comunicação, você vai descrever. Se a criança tem comorbidade com deficiência intelectual, você vai descrever isso aí no laudo. Então, eu acho que fica claro assim, se você colocar lá o tronco, né, o 6A02, por exemplo, que é de TEA, transtorno do espectro do autismo, e aí embaixo você faz uma descrição. Claro que, por exemplo, para eu que trabalho quase que só com transtorno de neurodesenvolvimento, eu já decorei todos ali do TEA, né? Mas um neurologista que faça neurologia geral, ele não vai conseguir decorar. A parte de epilepsia, por exemplo, ela é super extensa, ela é super detalhada. Então, eu diria assim, a CID-11, ela é tão boa, que ela é quase inaplicável, de tão complexa que ela ficou. Muito obrigada. Seguindo aqui, cadê? Quais as características que determinam a gravidade da DI? Quando eu fiz faculdade de medicina, né, há muitos anos atrás, eu me lembro que isso foi toda a prova de psiquiatria e neuropsiquiatria caía, né? Classificação da deficiência intelectual, naquela época se chamava retardo mental, né? Então, classificação do retardo mental. E aí a gente decorava. Então o QI de 55 a 70 é o leve, abaixo de 55 é o moderado, abaixo de 30 é o severo e profundo. Então, naquela época, estou falando isso há 30 anos atrás, tá? A deficiência intelectual era classificada segundo o QI. Isso hoje, pessoal, não se usa mais. Por que não usa mais? Lembra que eu falei para vocês que o QI, o coeficiente de inteligência, é uma característica neurobiológica, que nem o peso. Você não pode estar gordo e ficar magro, estar magro e ficar gordo. Pode acontecer, existe variabilidade das suas características biológicas, né? A deficiência, a inteligência também. Então, existem estudos que mostram que você pode variar até 17 pontos de coeficiente de inteligência, dependendo do tratamento da intervenção que você faz. Então, hoje em dia, não se usa mais QI para fazer
fazer definição de gravidade de deficiência intelectual. O que que nós usamos? Nós usamos a tal das funções adaptativas. É por isso, gente, que eu falei para vocês o negócio do lápis e do papel lá. Esse negócio de função adaptativa é o principal da deficiência intelectual. Porque quando você vai classificar em leve, moderada e severa, leve, moderada e grave a deficiência intelectual, o que você vai olhar são, de novo, os 3 domínios das funções adaptativas. Você vai olhar a função conceitual acadêmica, a função prática e a função conceitual acadêmica, social e a prática. Dependendo do nível de comprometimento dessas funções, você vai classificar em leve, moderado ou grave a deficiência intelectual. Tem algumas coisas que você pode utilizar, e eu sempre gosto de ensinar isso para as famílias, né? Tem algumas coisas que você pode utilizar que te ajudam a pensar na gravidade. Então, por exemplo, eu pego um bebê ali, um bebê um piá, de 3 anos de idade, que eu estou suspeitando de deficiência intelectual. E a mãe diz assim para mim, doutor Paulo, além dessas características aqui da deficiência intelectual, tem uma outra coisa, viu? Ele teve muito atraso para andar. Ele foi engatinhar com 12, 13 meses, ele nem sentou, ele já foi direto engatinhar. Quer dizer, quando você tem deficiência intelectual, que no primeiro ano de vida havia atraso motor, normalmente são deficiências intelectuais mais graves. Por quê? Porque o atraso motor está relacionado à alteração do lobo frontal. Esse atraso, pessoal, pode ser dispraxia, você tem comprometimento motor, tá bom? Então, o comprometimento motor no primeiro ano de vida é um marcador que sugere evolução mais grave da deficiência intelectual. Um outro marcador importante também, que esse eu gosto muito de frisar com as famílias, é a compreensão da fala. Vocês vão ouvir muitos médicos dizendo assim, fala está relacionada à inteligência. Não é isso, né? Lógico, senão quem era mudo era deficiente intelectual, tá certo? Nasceu sem língua é deficiente intelectual. Não é isso. O que está relacionado com inteligência? A compreensão da fala. Então, pessoas de inteligência normal tendem a entender melhor o que a gente fala. Pessoas com deficiência intelectual tendem a entender pior do que a gente fala. É só você pegar um garoto de 15 anos com síndrome de Down. Um garoto com 15 anos com síndrome de Down, ele fala um monte, um mondaréu de coisa, mas ele tem dificuldade de entender uma explicação um pouco mais complexa que eu queira dar para ele, porque a compreensão da fala está relacionada à inteligência. O ato de falar não está necessariamente relacionado à inteligência. Então, quando você tem uma criança, sei lá, 3, 4 anos de idade, você está suspeitando de DI, e essa criança tem um severo comprometimento da fala receptiva, você já tem que falar para a família que isso é um sinal de gravidade, né? Nesse momento, Dani, quando o DSM fala sobre gravidade, tem uma coisa que eu acho super interessante, que ele faz uma advertência ao médico. Qual é a advertência? Cuidado se você for fazer diagnóstico de DI em 2 situações. Primeira, em criança muito jovem, abaixo de 4 ou 5 anos. E segundo, se você for fazer diagnóstico de DI em crianças que além de DI tem outra comorbidade, por exemplo, DI com autismo. Por que que o DSM fala isso? Porque, como eu acabei de explicar que com uma intervenção adequada você pode ganhar muitos pontos de coeficiente de inteligência, você pode, por exemplo, aos 3 anos de idade ter autismo com DI e aos 8 anos de idade ter só autismo, não ter mais DI. Por quê? Porque você criou uma intervenção que aumentou tanto o coeficiente de inteligência daquela criança que ela saiu da deficiência intelectual. Isso está previsto no texto do DSM. Não vou entrar aqui no mérito de sair da deficiência intelectual, sair do autismo, que isso aí é um assunto que eu não discuto mais, porque eu não tenho mais paciência para isso. Mas isso está descrito ali no DSM. Você pode ter diagnóstico de DI num período da vida e depois você pode sair desse transtorno. Uhum. Obrigada. Continuando aqui. Posso continuar? Tomar uma aguinha? Não, vamos lá. Já estou com a minha água aqui. Vamos lá. Nós ainda, assim, nós passamos da metade da lista agora e já deu 1 hora. Pode seguir, né? Vamos mais um pouquinho aí. Tá certo, então. Quais as vantagens dos exames genéticos na DI? Bom, sempre que os pais me perguntam sobre exame genético na consulta, a primeira pergunta que eu faço é assim, ó, você tem plano de saúde? Teu plano de saúde cobre? Porque quando não cobre,
você tem que pensar 10 vezes, porque são exames caros, você tem que ver se vale a pena aquela família colocar dinheiro nisso. É importante, mas é a coisa mais importante da sua vida? Não. A coisa mais importante da sua vida é reabilitar seu filho, né? É melhorar a condição de saúde mental dele, coisa e tal. Mas vamos supor, no mundo ideal, que os planos de saúde cobrissem aí toda a investigação, desde o cariótipo, passando para o CGH-Array, passando para o exoma, passando pelo genoma e tal. Então, vamos supor nessa condição, que desse para fazer, que fosse de graça, né? É claro que todo mundo deveria fazer. Por quê? Primeiro, porque numa boa parte dos casos vai esclarecer a etiologia, né? Vai explicar para a família por que aquela criança tem DI. Segundo, porque nós sabemos que existe uma correlação entre algumas causas genéticas e o prognóstico. Então, por exemplo, se você tem uma criança com DI, faz um exame genético lá e vem alteração no gene MECP2, por exemplo, você sabe que o prognóstico é ruim. Você tem que sentar com a família e dizer assim, olha, esse gene MECP2, ele é uma forma evolutiva da deficiência intelectual. Então, isso aí começa com alterações intelectuais, cognitivas, de fala, autismo, e no final sua criança vai ter alterações motoras, porque é muito grave. Então, isso, às vezes, para a família, é muito bom, para a família poder se prevenir, né? Tem uma alteração no gene SCN1A. Você fala, olha, isso aqui é uma forma em que tem geralmente epilepsia, autismo e deficiência mental importante. Então o prognóstico é muito importante. A outra importância do exame genético, pessoal, é que o exame genético pode te ajudar a entender o mecanismo genético, né? O que é o mecanismo genético? É como aquilo lá chegou naquela criança. Então, se foi genético, teve herdabilidade ou não teve, é hereditário ou não é uma alteração de novo. E por que isso é importante? Porque talvez esse casal queira ter outro filho. E se quiser ter outro filho, esse aconselhamento genético vai ser baseado nesse dado. Ou talvez esse menino que tem uma deficiência intelectual tem uma irmã típica. E essa irmã quer saber se os filhos dela, meninos, têm risco de ter deficiência intelectual. Então, o aconselhamento genético aqui, ele é muito importante. Uma outra coisa que eu sempre falo também que é muito importante no exame genético é evitar a investigação desnecessária. Vamos pensar, por exemplo, uma criança de 4 anos de idade que faz um exame genético e vem uma alteração lá que está descrita que provoca DI. O assunto está resolvido. Você não vai ficar fazendo eletrocefalograma, tomografia, ressonância, um monte de coisa que invade a criança, que pode colocar a criança em risco, coisa e tal, porque você já tem o diagnóstico. Então, para evitar investigação desnecessária, o exame genético ele também é legal. Uma última coisa que o exame genético pode nos ajudar é prevenir complicações. Nós sabemos, por exemplo, que alguns genes eles podem, além da deficiência intelectual, estar associado a, sei lá, arritmia cardíaca. Então, se você sabe que esse gene ele tá mutado ali, você vai começar a fazer holter cardíaco, eletrocardiograma de controle, coisa e tal. Então, para ajudar complicações, também vale a pena você ter uma boa avaliação genética. Certinho. E quais as comorbidades associadas à DI? Ao DI? A primeira seria o transtorno do espectro do autismo. Lembra lá no começo que a gente falou que se você pegar toda a população com deficiência intelectual, 10% tem transtorno do espectro do autismo, né? Então é muito comum. Nós temos que fazer uma busca ativa por isso, né? Uma outra comorbidade também que você pode ter é o TDAH. O TDAH é a comorbidade mais frequente no transtorno do espectro do autismo. Na DI. O TDAH é a comorbidade mais frequente na DI. Se estima que metade das pessoas com DI tem ou TDA, transtorno de déficit de atenção, ou TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou TDAHI, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e comportamento impulsivo. Então, metade tem. Você também tem que fazer uma busca ativa em sinais e sintomas do TDAH. Vou contar uma história rápida aqui. Você sabe que antes de 2013, antes de ser editado o DSM-5, a Associação Americana de Psiquiatria entendia que se você tem deficiência intelectual, você não poderia dar um diagnóstico de TDAH. Só que eu, há mais de 20 anos, eu não, né? Todo médico que estuda isso aí já sabia disso, né? O que você percebia? Você pegava uma criança com síndrome de Down, por exemplo, você falava, meu mano, não é possível, essa criança com síndrome de Down ela é muito desatenta, eu vou dar Ritalina. Você dava Ritalina, a criança melhorava um monte.
Aí eu falava assim, isso antes de 2013, quando a Associação Americana de Psiquiatria dizia que não podia, não tinha como ter os dois diagnósticos. Mas eu pensava comigo assim, mas você ter síndrome de Down te defende de ter TDAH? O que uma coisa tem a ver com a outra? Você ter síndrome de Down te defende de quebrar a perna? Te defende de ter pneumonia? Não. Também não defende ter TDAH. Então qual o problema de você ter as duas coisas? E aí então, eu imagino que isso tenha sido espalhado pelo mundo e todo mundo percebeu. Falou assim, olha gente, você tem deficiência intelectual, você pode ter um monte de gente que tem TDAH. E quando você dava medicação, essas crianças melhoravam muito. E foi um acalento no mundo acadêmico inteiro, quando em 2013 a Associação Americana de Psiquiatria acabou com essa história. Então hoje você sabe que você pode ser autista com TDAH, você pode ser deficiente intelectual com TDAH, você pode ter autismo e deficiência intelectual, você pode ter deficiência intelectual e transtorno de humor bipolar, coisa e tal. Então o TDAH também, 50% dos DI tem TDAH. Tem uma outra coisa, galera, que é muito importante, que é a apraxia da fala na deficiência intelectual, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você faz um diagnóstico de deficiência intelectual, que eu já falei hoje para vocês aqui, e começa a colocar tudo no lombo da deficiência intelectual. Por que tem tal coisa? É porque é DI. Por que tem tal coisa? Tem síndrome de Down. Por que tem tal coisa? Não. A apraxia da fala, por exemplo, não tem nada a ver com DI. São coisas totalmente diferentes, que frequentemente acontecem de uma forma comórbida, mas são coisas totalmente diferentes. Você fala, Paulo, mas é importante? Super, porque a apraxia da fala tem o seu tratamento específico. Você vai utilizar a metodologia sensório-motora, prompt, aquele mundaréu de coisa lá, dos fonoaudiólogos e tal. Então é muito importante. Não sabemos qual é a incidência de apraxia da fala em DI, mas é muito frequente. Uma outra coisa, presta atenção nisso. Existe um transtorno no DSM que é chamado transtorno do movimento estereotipado. Transtorno do movimento estereotipado são crianças que têm estereotipia num nível muito alto que compromete a sua saúde física, mas essas crianças não são autistas, porque se for autista, não é transtorno do movimento estereotipado, é autismo com estereotipia, tá certo? Então, nós sabemos que existe uma parcela das pessoas com DI que tem comorbidade com transtorno do movimento estereotipado. Aí, gente, tem que cuidar, porque você vê um DI, uma pessoa com DI fazendo estereotipia, o cara vai seco e fala, isso aqui é autismo. Não, pode ser DI com transtorno do movimento estereotipado. Então tem que lembrar disso aí. No campo da psiquiatria, os dois transtornos mais comórbidos de DI é o transtorno depressão maior, transtorno depressivo e o transtorno de humor bipolar. Então, são esses, TDAH, TEA, apraxia da fala, transtorno do movimento estereotipado, depressão e bipolaridade. Perfeito. E a medicação? Existe medicação para DI? Não existe medicação, assim como não existe medicação também para o transtorno do espectro do autismo, mas existem medicamentos que são utilizados para alguns sintomas que podem ter na DI. Então, por exemplo, imagina um garoto que tem uma DI grave e esse menino tem um comportamento violento, ele tem um comportamento de automutilação, tal. Tem tratamento para isso. Para todas as comorbidades na DI tem tratamento, então é muito importante isso, né? Não tem tratamento para DI propriamente dita, claro, porque é a forma como aquele cérebro aprendeu a funcionar, mas para todo o resto tem. DI, galera, é sinônimo de prevenção. Então, uma imensa maioria das crianças com DI no Brasil tem causas que eram preveníveis. Então, se aquela mãe não tivesse cheirado crack, a criança não teria DI. Se ela não tivesse bebido, a criança não teria síndrome alcoólico fetal. Então, tudo isso que pode ser prevenido, e eu entendo perfeitamente, socialmente é difícil isso, mas tudo isso que pode ser prevenido já nos diminuiria brutalmente a quantidade de crianças com DI. E tem coisas que não tem jeito, né? Problemas de parto, por exemplo, não tem jeito, a parte genética não tem jeito, mas a prevenção é o principal para diminuir a prevalência de DI no mundo. E qual a intervenção com evidência para DI? Deficiência intelectual, eu tenho certeza disso que eu vou falar para vocês, é o transtorno do neurodesenvolvimento que envolve o maior número de profissionais, nem o autismo é assim, nem o autismo é assim. O transtorno de desenvolvimento intelectual, ele é o transtorno que envolve o maior número de profissionais nisso. Por quê? Porque ele compromete praticamente
todas as áreas do desenvolvimento humano, né? Então você vai ter psicólogo envolvido, fonoaudiólogo envolvido, terapeuta ocupacional, você vai ter professor envolvido, psicopedagogo, musicoterapeuta, fisioterapeuta, psicomotricista aquático, psicomotricista relacional, coisa e tal. Quando você pensa em método de intervenção, né? Os métodos baseados na análise do comportamento, baseados na ABA, eles são o que tem o maior nível de evidência para a deficiência intelectual. Exatamente igual do transtorno do espectro do autismo, exatamente igual. Então, quem me ouve falando sobre autismo sempre me ouve falando isso, né? Para a gente que faz análise do comportamento, não importa o porquê você tem atrasos comportamentais, porque você tem comportamentos em excessos ou em déficit e tal. O que importa é que você tem problemas comportamentais. Se é porque você tem síndrome de Down, Edwards, Patal, porque você é autista, porque você tem uma epilepsia muito grave, porque você tem deficiência intelectual, isso é irrelevante. A ciência do comportamento, ela se desenvolveu nesses últimos 60 anos para modificar comportamentos, comportamentos neurológicos, não importa a causa. Então, para a deficiência intelectual, a ABA, a análise aplicada do comportamento, também é a ciência que tem o maior nível de evidência científica hoje para ensinar comportamentos para essas pessoas. Então, professor, muito obrigada. Foi Encerramos tudo? a nossa listinha, foi tudo. Foi tudo? Ó, Que bom, Dani, que bom. Foi bem 9 produtivo. 18. Foi bem Muito produtivo, que obrigada. bom. Ótimo, Nossa, excelente. foi uma ótima aula. Eu vou ter que revisar tudo. Eu que Eu acho que agradeço, todos Dani. Eu que aqui. agradeço, Linda. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar pro seu pessoal aqui. Eu tentei fazer isso de uma forma o mais simples possível, e embora seja um transtorno extremamente complexo, em complexidade só equiparado ao transtorno do espectro do autismo mesmo. Então, eu tentei fazer da forma que fosse mais didática, para que a galera pudesse realmente aproveitar. Deixa eu te falar, eu quero manter minhas amizades e o pessoal tá querendo beijo da Xuxa agora no final. Tá Eu não aí sei o o que é grupo lá isso, minha flor. Eu honestamente não sei o que é isso. Você não assistiu Xuxa, né? Que no final ela vai Não. manda beijo pro pessoal. Tá a Flor, Samile, Michele, Adele. Aí, Tá o até a povo todo. Adriana tá A aqui. Thalita, a Thalita ali, Thalita sempre queridíssima também. Eu não sei, menina, eu vou te falar uma coisa. Eu fui parando conforme os anos foram passando. Eu não assisto televisão, eu não ouço música, eu sou o cara assim mais underground que você possa imaginar, tal. Eu acho engraçado porque hoje em dia tem muitas séries sobre transtornos mentais, né? E às vezes a pessoa fala, mas você não sabe o Good Doctor? Você sabe aquela coisa? Você fala, você não sei nada. Eu não sei nem do Nada, que você também está não sei. falando. Então, o beijo da Xuxa, por exemplo, eu também posso mandar beijo, mas não Não, sei o que é isso aí. mas pelo amor de Deus, Xuxa, eu assisti assim, com 5 anos, Paulo. Bom, Tem tempo. então beijo da Xuxa para todo mundo. Pronto. Tá certo, então. Muito obrigada. Ah, Fiquem com pedir Deus, pessoal. autorização. Posso colocar essa live naquele curso gratuito lá no Sim, site? Aí eu claro, à coloco também vontade. no seu site também. A Então, gente, olha, informação, terminando informação aqui. é para ser distribuída. Esse negócio de a gente querer informação só para nós não vira nada. Informação é para ser distribuída. Pode fazer o que você quiser com a live. Então, deixa eu só colocar aqui os sites, o meu, para o pessoal ter acesso, e o seu também, que eu vou depois subir. Eu vou subir esses vídeos lá para o pessoal assistir. Então, muito, Perfeito. muito obrigada pelo seu tempo, professor. Tchau, Até pessoal. mais. Dani, fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais.